Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Uma honra estar aqui fazendo mais esse vídeo para você, para orientar nos seus estudos. Então vamos lá. Para que você possa entender o processo de aprendizado do inglês, eu sempre esclareço aqui presencialmente ou online o seguinte: o nosso cérebro ele precisa raciocinar direto no idioma, tá? E existem técnicas para você fazer isso, porque quando somos adultos, nós queremos já falar inglês como falamos o português, já dominando o pensamento, já indo rápido, fluente. Gente, não é assim que o processo funciona, tá? Nós precisamos primeiro entender que o nosso cérebro ele precisa raciocinar no idioma inglês. E como que nós vamos fazer isso, tá? Eu falo para os alunos o seguinte: precisamos abrir um arquivo novo aqui dentro. E hoje, com essa era de internet, de informática, fica mais fácil você entender isso daí. Que arquivo a gente vai abrir? O do inglês, certo? Então, a gente vai abrir o arquivo inglês, mas tem que fechar o português. Esse é o ponto. Precisamos fechar o arquivo inglês do nosso cérebro, tá bom? Então, vamos abrir este arquivo inglês e gradativamente a gente vai colocando fonemas, palavras. Fonemas são sons, tá? Então, os sons das palavras em inglês, porque é fundamental você entender que a pronúncia do inglês não tem nada a ver com o português. Inglês não tem nada a ver. Um idioma não tem nada a ver com o outro idioma. Tá bom? Isso é importante você entender. Não tem como você pegar a língua portuguesa, falar ela certinha e encaixar no inglês ali. Não é assim, porque o inglês é uma gramática muito simples, é um idioma muito simples. E quando você tem dificuldade no idioma é porque você quer encaixar o português dentro do inglês. Eu tenho costume de falar aqui, brincar com os alunos, que você quer pegar um pé número 43 e colocar no sapato número 35. Não vai dar certo, gente. Não vai dar certo, tá? Então, existe toda, assim, um carinho, uma dedicação para o ensino do idioma, fazendo que o seu cérebro raciocine direto no inglês sem ficar traduzindo, tá? E para isso você primeiro precisa entender este processo. Entender, porque quem vai praticar esse processo com você sou eu, tá? Quem vai praticar aqui em sala de aula, online ou até nas minhas aulas gravadas, sou eu que vou fazer isso. Eu vou ensinar você a raciocinar direto no idioma, entendendo o significado das palavras, mas sem traduzir na hora de falar. E isso é um vício que a gente pega, e para tirar esse vício depois dá trabalho. Tá? Então, a primeira coisa que você precisa entender para o processo de ensino-aprendizagem é que você tem que abrir esse arquivo e aprender um idioma. Nada mais é do que aprender palavras, fonemas, e depois você vai encaixando a gramática nisso aí. Problema: hoje a gente não quer mais focar em aprender gramática. Ah, isso não precisa, esse tipo de raciocínio é muito difícil. Gente, eu até entendo que é difícil, e é difícil mesmo. Não é sua culpa, não é minha culpa, simplesmente porque hoje nós fomos educados dentro de um sistema de que não se precisa pensar mais. Não é assim? Sei lá, você não precisa concordar comigo, mas vamos pensar o seguinte, veja bem. Vamos pensar, olha aí, já falo em pensar. Eu sempre penso, gente, aqui dentro é uma cabeça pensante. Eu tô sempre raciocinando. Alguém fala uma coisa, por que será que ela falou isso? Da onde ela saiu? Da onde saiu essa ideia? Quem me conhece, quem tá aqui, quem faz aula comigo, me conhece muito bem, sabe o que eu faço isso mesmo, tá? Então, veja bem, vamos pensar no ChatGPT. Lá no ChatGPT, que você conversa com essa inteligência artificial e vai te dando respostas, te dá um trabalho pronto, você não precisa mais raciocinar. Já dá um trabalho com toda a estrutura da língua portuguesa, escrito bonitinho, com vocabulário alto padrão. Você não precisa, te ensina muitas coisas, é muito útil. Eu, inclusive, uso quando eu faço algumas postagens, quando eu faço alguns anúncios, eu até pego algumas ideias, entende? Não vou só concordando, não. Eu pego algumas ideias lá e tal. É útil? Sim, claro que é útil.
Eu acredito muito que a tecnologia ajuda bastante, tanto que eu tô aqui falando com você e na tecnologia, tá? O problema não é a tecnologia, o problema é a nossa postura diante da tecnologia. Então, essa forma que a gente lida com a tecnologia, de ficar na zona de conforto e deixa que faz tudo, gente, a gente hoje tem controle remoto para ligar os nossos equipamentos. Hoje em dia você fala e o equipamento liga. Nem para girar a chave no carro hoje a gente, né? Você sabe o que eu tô falando. Apertou o botão, o carro tá ligado. Então vamos fazer o seguinte, pensa naquele filme Wall-E. Uma belezinha o filme, tá? Mas o que é aquele filme? Vamos refletir. Você já assistiu o Wall-E? O que é o Wall-E? O Wall-E é um robozinho simpático que está no planeta Terra, que foi abandonado pelos seres humanos, e lá no outro lugar, numa estação espacial, sei lá onde, todas as pessoas são obesas, sentadas, vendo televisão e comendo junk food. E cada vez mais obesas que não conseguem nem andar. E os robôs estão fazendo tudo. Olha a reflexão. Os robôs fazem tudo por nós. Então, o que está acontecendo com o nosso cérebro quando a gente fica nessa zona tranquila de conforto? Eu só quero comer, só quero ver televisão, sabe? Eu não gosto nem de lavar um prato na minha casa porque eu tenho preguiça de fazer isso. Isso vai deixando a nossa mente atrasada. Infelizmente. Então você precisa exercitar o seu cérebro, precisa ler, precisa se dedicar a uma vida intelectual, porque estudar inglês também é aprender a cultura daquele lugar, do Canadá, dos Estados Unidos, da Inglaterra. A cultura inglesa é maravilhosa. Então você se envolve dentro de um outro mundo que não é o seu. Mas o nosso imaginário está muito pobre, a gente não consegue mais imaginar um mundo diferente. Como será que é a vida, né, na Inglaterra? Como será que é o costume que eles têm lá, a comida, a vestimenta, até mesmo a temperatura? Então, aprender o idioma, gente, é uma coisa muito ampla. Vai além de simplesmente decorar palavras. Então, nós não decoramos palavras aqui. Eu estou com uma maratona oferecendo para os alunos e olha, nenhum momento eu falei para eles decorar nada e não fazer lista de nada. Mas vivenciar e pensar direto no idioma. É importante a gente decorar? É muito importante, tá? É um outro processo. Primeiro você precisa sentir quão difícil é o aprendizado do idioma. Então eu pedi para os alunos primeiro se envolverem com listening, assistindo filme, foi legal, grande parte deles se envolveram. Depois, a segunda semana que nós estamos agora é o reading, e eu pedi para usar um audiobook. Por quê? Para que você aprenda a pronúncia correta das palavras e o envolvimento já foi diminuindo, tá? Para a próxima semana eu havia pensado no writing, na escrita, mas como este é um processo um pouco mais difícil, eu vou trocar. Para a próxima semana eu vou praticar o speaking com os alunos. E para isso vocês precisam ter primeiro uma noção de como se fala. Então assim, essa maratona é para quem já tem uma noção de inglês, mas sempre há aquela dúvida, por onde começar? Onde eu vou começar a falar uma frase em inglês? Então, para você entender por onde começar, você tem que entender que a língua, o idioma, tem uma estrutura. Tá? Então, vamos deixar essa história de não querer estudar, essa história de não fazer sacrifício, não agendar um tempo ali comprometido para os seus estudos, porque não vai funcionar. Milagres não acontecem, gente. Milagres não acontecem. E eu provo para você. Como? Quanto tempo você levou para aprender o seu idioma? Ah, mas eu era uma criança. Exatamente. A gente era criança e a gente não tinha referência de uma outra língua, de um outro idioma. Eu sempre falo isso. Não tem referência de outro idioma. E como é que o nosso cérebro trabalha e a gente sai falando e com estrutura gramatical complexa já com 2 anos de idade? Sem passar pela alfabetização. E aí? Não é assim? Pois é.
Agora, para o inglês é o mesmo processo. Você precisa ouvir bastante, por isso que eu pedi para você fazer o listening, por isso que eu pedi para você fazer o audiobook, ouvir. Você precisa ouvir, pegar os fonemas das palavras, pegar o som das palavras. Vamos ouvir, 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 porque o processo de aprendizagem, ele é lento. E a história do computador é tudo muito rápido. Você passa o dedinho e reels, TikTok, vídeos curtos, aquela coisa que não deixa espaço para o raciocínio. E eu preciso ensinar vocês a raciocinar. Essa é a minha meta. Não é só o inglês. Eu quero aprender você a raciocinar no inglês. E isso é um trabalho diferenciado que eu faço. Pode perceber que esse discurso que eu faço aqui nem é colocado em outros lugares, porque o raciocinar em inglês é um trabalho lento, tá? E nós somos do idioma português. E a gente ainda tem mais dificuldade, porque a gente quer colocar o português dentro do inglês. Então, vamos agora focar no speaking. Na próxima semana vamos ter o speaking. Eu preciso que você agora fale comigo. Eu quero que você fale literalmente lá no grupo VIP. Eu quero que você mande um áudio. Eu preciso ouvir a pronúncia das palavras, tá bom? E para isso você vai criar frases simples a partir de si próprio. Eu quero simplesmente que você responda para mim: Who are you? Quem é você? É a primeira pergunta de uma entrevista, né? Fale sobre você mesmo, quem é você. Então você vai a partir de você mesmo, você vai criar frases vivenciando com a sua experiência. Você vai criar frase em inglês, tipo I am Gislene. Se você quiser o contraction, I'm Gislene. I live in Lorena. I'm an English teacher. I like healthy food. I do exercise. Coisas simples assim. Acabou. Bem simples. Você viu que eu fiz frases curtíssimas, simples e básicas. Se você quiser dizer o seu hobby, I like reading, I like traveling, e aí você vai melhorando isso daí. Então, é o básico, sem medo, por favor. Não tenham medo de se expressar. Vai ser lá no grupo, vai ser uma coisa muito próxima de você. Basta você me chamar. Me chama, vai lá no grupo, professora, olha, é assim, professora, é assado, como é que eu faço agora? E a gente vai se interagindo. Conversação, speaking é interação. Então, como nós vamos praticar a semana do speaking? Você pensa em alguma coisa sobre si próprio e você vai contar para nós lá no grupo. Você vai contar quem é você, onde você mora, se você quiser falar sua idade, sua profissão, se você é casado, se você não é. Se apresente, me dê o seu currículo, tá? Me dê o seu currículo. Então a dica para você, para essa terceira semana, vai ser o speaking. Lembra da reflexão que eu fiz anteriormente sobre a tecnologia, sobre a velocidade das coisas, e vamos lutar contra isso. Para você melhorar o seu inglês, você precisa, infelizmente, criar, não sei se é infelizmente, porque é um sacrifício muito grande, eu sei que é. Não é fácil. Para mim também já foi, mas eu consegui vencer isso daí a duras penas. Então, eu falo infelizmente porque eu sei que é difícil para você. Eu sei que é difícil, mas você precisa lutar contra isso. Você precisa focar sim nos seus estudos, você precisa ler mais livros para você ter conteúdo de conversa, tá? Então, o primeiro conteúdo da nossa conversa vai ser: fale sobre você mesmo. Me conte quem você é. Who are you? Ok? Um forte abraço. Vou fazer um vídeo bem curtinho e eu espero te ver lá no grupo VIP com toda a força, com toda a determinação, foco, perseverança. Até mais então, gente. Bye!